Estamos aqui para orar pelo Teu Filho, que trará a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Pai, eu creio que o Senhor tem muito que falar conosco. Eu creio que há uma porção de graça, há uma porção diferente que o Senhor quer derramar sobre nós nessa noite. Existiram tantos embaraços, tantos impedimentos para não estarmos aqui, mas hoje, para a honra e glória do Teu santo nome, estamos aqui, Senhor. Então abençoa a vida dele, guarda, livra, protege, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, fala, Senhor, nos nossos corações profundamente, pois nós precisamos ouvir a Tua voz cada vez mais. Em nome de Jesus nós Te adoramos e Te agradecemos desde já. Amém. Vamos! Pressão, meu filho. Glória a Deus. Amém? Quem está feliz com Jesus? Faz barulho! Meu Deus do céu. Nem parece que é um bocado de jovem. Esse que é um bocado de idoso. Tudo com astrose, astrébilos. Glória a Deus. Aleluia. Pode ficar à vontade, pode tomar seu lugar. Quem ouviu um pouco minha voz sábado passado, viu o quanto eu estava sem voz, né? Lamento, Caio, mas aquele vozeirão que você estava gostando acabou. Mas aí no louvor já estou perdendo de novo. Vou ser bem breve, tem uns 20 minutos para ministrar essa palavra. E nós estamos numa série, a comissão. E a ministração de hoje fala sobre ID é um estilo de vida. Amém? O ID do Senhor, ele é um estilo de vida. E eu quero que você não se despeça, eu quero que você esteja comigo, tá? E vamos... Isso é o melhor. Não, tá ótimo. Perfeito. Queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos 16:15. Marcos 16:15. Se tiver o teu repertório aí, Tiagão, vamos junto. Pressão, meu filho, vem comigo, filho, não deixa o Tiagão morrer não. Marcos 16:15, amém? Diz assim, tem algumas traduções, a minha aqui diz: e disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vou repetir: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa série que a gente está ministrando todos os sábados, ela vai até, se eu não estiver enganado, até o dia 20, depois da nossa camp, dia 28, dia 27 de junho, dia 27 de junho vai ser a última ministração. Sábado passado, quem não veio perdeu, a nossa querida Júlia ministrou a palavra, faz barulho, glória a Deus, foi uma bênção. E vai vir outras pessoas também para ministrar. Tem um Samuel na lista aí. Vai vir outras pessoas. Ei! Foge não, profeta. E tem outras pessoas na lista também. A gente está orando, amém? E a ministração de hoje é: ID é um estilo de vida. O ID que o Senhor Jesus nos deu, ID pregar a palavra do Senhor a toda criatura, ele não é uma missão para missionários tão somente. Eu quero que você desmistifique algumas coisas da sua cabeça, que às vezes a gente tem a ideia de que música é para o músico, missão é para o missionário, mas não é, Messias, não. Missão é para o cristão, missão é para todo cristão. Jesus, ele não deu uma dica, Jesus, ele não deu uma ideia de que a igreja fizesse missão, não foi uma ideia de Jesus. Jesus não falou assim: se de repente vocês encaixarem na sua agenda, faça um culto de missão, envie algum missionário para um outro país, para uma outra cidade. Não, missão é uma expectativa de Jesus para nossas vidas. E missão tem que ser o estilo de vida do cristão. Nós somos missionários.
Sábado passado eu também falei que aonde a nossa planta do pé fixa, chegou um missionário. Aonde nós chegamos, aonde o ambiente recebe um cristão, o ambiente recebeu um missionário. Então, a missão ide não é simplesmente um culto de final de semana, não é uma sessão de ministrações sobre o ide do Senhor, não. O ide do Senhor Jesus Cristo tem que ser um estilo de vida. Aonde todo cristão estiver, aonde o cristão estiver, ele tem que ser um missionário. E não vai faltar oportunidades para a gente falar da palavra do Senhor, seja no nosso trabalho, seja na escola, na faculdade, no nosso vizinho, vai sempre ter alguém que vai precisar ouvir da palavra do Senhor, e o Jesus Cristo conta com você, para você ser esse missionário, entendeu? Amém? Glória a Deus, vamos juntos. E afinal, Messias, o que é o ide? Que Marcos 16 fala, ide por todo mundo, foi Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, ele falou isso para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O ide não é, como eu falei, um evento na igreja, o ide não é um culto simplesmente evangelístico, o ide não é entregar simplesmente panfleto, o ide é um chamado pessoal para todo cristão, o ide é uma vida de missão, como eu falei, onde eu estiver e onde você estiver, nós somos um missionário. Vai ter sempre alguém precisando ouvir da palavra do Senhor, e o Senhor Jesus Cristo conta com a minha e a sua vida, e o ide é um compromisso diário com o reino. Isso é ser missionário, isso é ser ide. Nós temos que desmistificar essa ideia de missionário. Nós imaginamos missionário é quem sai do país, missionário é quem sai para uma outra cidade, missionário é quem tem um nome, carrega o nome de missionário. Não, infelizmente por muitos anos, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, as igrejas de modo geral, tirou o C de comissão e ficou só omissão, e a gente se omitiu por muitos anos. Como eu falei, a gente tem aquela ideia de que a música é para o músico, a missão é para o missionário, e eu que sou cristão só venho para a igreja bater ponto. Eu que sou cristão só venho para a igreja com a carteirinha da igreja, e venho nos cultos um domingo, se der certo eu venho numa quinta-feira, se tiver algum evento ao sábado e bater com a minha agenda eu também venho. Deixa eu te falar, isso não é ser cristão. Ser cristão é ter uma vida mudada, ser cristão é ter uma vida transformada pelo Espírito Santo do Senhor. Nós fomos salvos para salvar, nós fomos libertos para sermos agentes do reino de libertação. Eu não fui liberto das garras do inimigo lá no mundo para simplesmente a libertação, o sacrifício de Jesus Cristo parar em mim. Não. Jesus Cristo, quando chamou Pedro, ele chamou: eu vou te fazer pescadores de homens. Ele usou a habilidade que Pedro tinha para pescar e falou assim: ó, eu não vou mudar muito a tua habilidade não, só que agora eu vou mudar o propósito. O propósito agora é alcançar vidas. Então, a expectativa de Jesus Cristo para nossas vidas é: eu te alcancei para te usar para alcançar. Eu te alcancei para te usar para alcançar pessoas que estão ao teu redor. Ei, deixa eu te falar, tem pessoas que vão ouvir de Jesus através da sua boca. Tem pessoas que vão ouvir falar de Jesus através de você. Parece que Deus deixa aquela pessoa guardada, esperando, e ela não vai ouvir através de ninguém, é de você. Sabe aquela pessoa que a gente chega, a gente fala assim: pô, Jesus te ama, a pessoa se derrete toda. Era isso que estava precisando ouvir, e é através da minha e da sua vida. Nós temos que ter essa responsabilidade, nós temos que ter esse senso de urgência, porque tem pessoas, tem jovens lá fora morrendo, e a igreja de modo geral está parada. Nós jovens de modo geral estamos vendo outros jovens morrer lá fora, e o máximo que fazemos é lamento. Se tivesse na igreja, seria uma boa. Mas nós não deixamos os nossos ouvidos atentos a ouvir a voz do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele fala todos os dias da nossa vida, para que possamos
ir até aquele jovem. Às vezes é um colega de trabalho, gente. Às vezes é aquele nosso colega de escola. Às vezes é o nosso vizinho. Simplesmente falar de Jesus. Não, Messias, mas eu não sei falar. Eu não sei pregar. Eu conheço até pouco a Bíblia. Ei, a sua vida como cristão, ela já é um testemunho. É por isso que o ID é um estilo de vida. Porque nós temos que ter a mente de Cristo. As nossas atitudes, o meu jeito de falar, o meu jeito de agir, tem que refletir a glória de Deus. O meu jeito de pensar, o meu jeito de comportar, de reagir às pessoas, reagir a problemas, tem que refletir o Evangelho de Cristo. Isso é ser um missionário onde eu estou. De repente, eu e você não vamos ser enviados para uma outra cidade, para um outro país, mas com certeza vamos ser enviados para alguma pessoa que precisa ouvir de Jesus. Com certeza vamos ser enviados através do Espírito Santo para orar. Nós precisamos estar atentos a tudo. E esse estilo de vida envolve relacionamentos também intencionais, que não é só simplesmente pregar, mas é se importar, amar pessoas. Nós cristãos temos que amar pessoas, e amar é um mandamento. Para abrir um parênteses, amar não é um sentimento que simplesmente você vai esperar sentir. Se você sentiu que está amando aquela pessoa, você vai ser misericórdia. Não, amar é um mandamento. Então nós temos que decidir amar. Isso faz parte do estilo de vida de um cristão. Isso faz parte, está no pacote do ID, amar as pessoas. E o ID também passa pelas nossas redes sociais. Nós estamos em um mundo extremamente tecnológico, onde as pessoas postam todo o seu dia, quase em tempo real. E o ID do Senhor também passa pelas minhas redes sociais. Quem sou eu nas minhas redes sociais? Quem é você nas suas redes sociais? Ou eu sou simplesmente um cristão aqui dentro da igreja, no ajuntamento? Porque ser crente no ajuntamento é mole, para todo mundo com aquele intuito. A intenção é essa. A intenção é louvar o Senhor. A intenção é cultuar a Deus. Então ser cristão no ajuntamento é fácil. Ser cristão onde todo mundo está com aquela intencionalidade é simples. As minhas redes sociais refletem o meu dia a dia. Eu sou cristão lá fora. As pessoas sabem que eu sou cristão lá fora. O brilho do Espírito Santo passou a brilhar em minha vida, na qual as pessoas vão olhar para mim e falar assim: pô, cara, tu não mudou o estilo de cabelo, tua barba permanece a mesma, ou tu não pintou, tu não está com a unha pintada, moça, mas tem algo diferente em você que eu não sei explicar. Ei, esse é o brilho do Espírito Santo. A nossa vida lá fora está refletindo o Espírito Santo. A nossa vida lá fora está refletindo a obra de Deus que foi transformada em minha vida. Eu posso te dizer, as pessoas que me conheceram quando eu era adolescente, criança, se elas me verem hoje, é impossível me reconhecerem. É impossível te reconhecer. A partir do momento em que o Espírito Santo entrou na sua vida e passou a fazer mudança em seu caráter, mudança do seu pensar, do seu agir, as pessoas não conseguem mais te reconhecer. Você aparentemente está o mesmo, mas as pessoas não entendem que brilho diferente é esse, que brilha no seu rosto, que resplandece. E deixa eu te falar, os jovens lá fora, todos os jovens anseiam por Deus, eles só não sabem. As pessoas no mundo anseiam pelo que nós temos, eles só não sabem que é isso, eles só não sabem que é dessa fonte que nós bebemos que vai preencher o vazio que estão dentro dele.
Não é à toa que os jovens procuram através das drogas, nas bebidas, na balada, na farra. Você acha que ele está procurando o quê? É a felicidade. Eles estão procurando preencher um vazio que não é preenchido por nada disso. Todas as drogas, o álcool, isso mascara uma tristeza que tem, mas toda vez que encostam a cabeça no seu travesseiro, lágrimas quentes correm e eles não sabem por quê. Eles não compreendem, o mundo lá fora deseja Deus, mas seus olhos estão vedados, existem escamas tapando seus olhos. E nós que outrora, através da obra do Espírito Santo, fomos libertos, a nossa missão é tirar essas vendas, para que essas pessoas lá fora possam enxergar que essa felicidade que eles desejavam só encontra em Jesus Cristo, que essa felicidade que eles não conseguem explicar, porque um jovem cristão tem, é através da obra do Espírito Santo, porque o jovem cristão não bebe, não fuma, não se prostitui, e é feliz, e o mundo lá fora não consegue compreender. Os jovens lá fora não conseguem compreender qual é a fonte dessa alegria, e essa alegria, deixa eu te falar, não é passageira. Essa alegria, ela não é momentânea. Nós temos 24 horas por dia o Espírito Santo. 24 horas por dia o Espírito Santo nos ensinando, o Espírito Santo nos moldando, o Espírito Santo nos aconselhando, o Espírito Santo falando aos nossos corações, nos corrigindo, não é aqui. E os jovens lá fora, na qual a igreja precisa despertar e avançar as quatro paredes e alcançar esses jovens, crianças e adultos, que anseiam pela presença de Deus, só que não sabem. Anseiam pelo que nós temos, só que não sabem. Agora recente eu conversando em um momento com uma jovem, que a religião dela da Umbanda, misturado com espiritismo, eu não sei muitas nomenclaturas não. E eu trocando algumas ideias com ela, sem preconceito nenhum, óbvio. E deixei ela falar, deixei ela explicar o que é que ela faz, qual é a visão que ela tem, qual é a ideia por trás do que ela faz, o porquê ela faz isso, o que é que ela pensa de futuro, quando acabar tudo, para onde ela vai. Eu comecei a fazer perguntas sinceras para ela, e ela me respondeu, eu fui falando, e eu falei para ela: me desculpe, eu não posso finalizar a nossa conversa sem te falar uma coisa. Se a Bíblia, no final de tudo, se a Bíblia estiver errado, eu não perdi nada, porque a palavra de Deus, ela me ensina a ser um bom filho, a palavra de Deus, ela me ensina a ser um bom marido, a palavra de Deus, ela me ensina a ser um bom pai, um amigo. Eu não perdi nada. Se no final de tudo acabar como poeira, eu não perdi nada. Eu vivi feliz nessa terra, da melhor forma possível. Não tive problemas nenhum com outras coisas, com drogas, porque através dessa palavra, se ela fosse verdadeira ou não, consegui me libertar dos vícios. Aí eu falei para ela: só que se no final de tudo ela estiver correta, eu lamento dizer, nós não vamos voltar para ter uma outra chance. E eu falei com toda sinceridade para ela. Eu falei assim: eu não posso finalizar essa conversa sem lhe dizer
eu sei que aonde você está, você procura a verdade. Ela, sim. E a verdade no momento é aonde você está, que você acha. Ela, sim. Eu te dou um conselho. Quando você chegar em casa, fala com o Espírito Santo. Ela, como? Só abre a tua boca e fala. Ele está em todos os lugares. E eu falei para ela, só diz assim, decora o que eu vou falar. Espírito Santo, eu nem te conheço, eu não sei nem quem tu é, mas aquele jovem que conversou comigo hoje, ele falou que se eu orasse assim, ou falasse assim, eu não sei nem o que é que eu estou fazendo, você, o Senhor, essa energia, eu não sei, vai se revelar a mim. Eu falei para ela, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai se revelar na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai fazer questão de se revelar a você. Mas eu não sou cristão, não importa. Você pediu, você deu autorização para que Ele pudesse se revelar a você. Você deu autorização para que Ele pudesse se revelar ao seu coração. Porque você não tem certeza de tudo. Você tem dúvidas. Então eu tenho certeza, eu falei para ela, eu tenho certeza que essa noite será diferente na sua vida. E eu creio que a próxima vez que eu ver aquela moça, eu vou ver ela uma serva de Deus, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer a obra, porque eu encontrei ela e ela estava cheia de dúvidas, apesar das convicções, mas ela queria acertar, ela queria preencher o vazio dela, ela só estava no caminho errado. E como eu falei, se no final das contas a Bíblia estiver errada, eu não perdi nada, mas se estiver certa, você perdeu tudo. Se ela estiver correta, como nós cremos que está, porque ela é a palavra de Deus, perdeu tudo. Todos os seus dias nessa terra foram em vãos. Todos os dias nessa terra foi em vão. Então o ide do Senhor é esta missão: anunciar a palavra do Senhor às pessoas que não conhecem, pessoas que estão do nosso lado, pessoas da nossa faculdade, do colégio, do trabalho. Nós não podemos ser gananciosos. Essa é a palavra. Quando nos acovardamos de falar de Cristo da nossa forma, seja mais simples possível. Eu não tenho tanto conhecimento, Messias, da forma que você sabe. Se eu me acovardar, em outras palavras, eu estou dizendo que o recebi do Senhor é maravilhoso, mas eu não quero compartilhar com você. O que eu recebi do Senhor é grandioso, mudou a minha vida, mudou a minha casa, mudou o meu ser, o meu estilo de vida, mudou o meu pensar, mas eu não vou compartilhar contigo, lamento, você não merece. Em outras palavras, estamos dizendo isso. Não, Messias, eu nem penso nisso. Mas a nossa omissão é como se aqui dentro da igreja estivesse vários galões de água e lá fora uma seca, e eu sei que essa água aqui jorra do altar e ela nunca se acaba, e eu não tenho coragem de dizer para a família lá fora: ei, na rua tal, no número tal, existe água em abundância, vai lá, é gratuito. Se eu não falo, em outras palavras eu estou dizendo: eu quero essa água só para mim, você não merece, se vira. Se você passar coincidentemente na frente e identificar, beleza, se não, eu não vou lhe chamar. Essa é a triste notícia, essa é a triste realidade. Fomos salvos para salvar, fomos libertos
para sermos agente de libertação do reino de Deus. E o ID não é um evento, é quem você é. O ID não é um culto específico. O ID é cristão. O ID é ser cristão. E sermos cristãos é sermos pequeno Cristo. O que Cristo fez, temos aval dele para fazer. Falar em seu nome. A palavra de Deus, a palavra de Deus diz que ela é viva. Mas o que é viva não é essa capa, essas folhas impressas. Isso é um livro. A palavra de Deus, ela é viva quando, através da ação do Espírito Santo, eu passo a viver. Por isso que ela se torna viva, porque somos a palavra do Senhor. As pessoas que não conhecem a palavra do Senhor está viva em nós. Então é isso que dizemos que a palavra do Senhor é viva, porque quando ela encontra uma terra fértil, quando ela encontra uma terra boa, nasce vida. Mas nós somos a vida. Nós somos, entre aspas, a palavra de Deus ambulante ministrando para as pessoas. Amém? Glória a Deus. Nós somos a palavra do Senhor ambulante. Nós somos a continuação do ID do Senhor ambulante, falando da palavra do Senhor. Quando entendemos isso, o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. E se preparem, vai chegar oportunidades em sua vida na qual você não vai ter que se acovardar. Você não pode se acovardar para estender a mão para orar, estender a mão para aconselhar, estender a mão para falar de Jesus. Amém? Coloque sobre os seus pés. Jesus nos libertou, Ele nos deu uma nova chance. Jesus, Ele nos deu vida, e vida em abundância. Ele sarou as nossas feridas, Ele curou, Ele tirou os carrapichos que havia em nós, Ele tirou os pregos, a sujeira de nós. Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo, perdoou os nossos pecados, porque os nossos pecados, os meus pecados eram imperdoáveis. Os meus pecados eram imperdoáveis. Eu não tinha condições de me salvar. Eu não tinha condições de mim mesmo, porque a salvação ela não é por obras. Porque se ela fosse por obras, a gente se vangloriaria. Quem teria muito dinheiro estaria bem, que faria caridades, ia distribuir cestas básicas, ia distribuir Pix, ia ajudar a construir casas. E quem não tem condições? Então Jesus Cristo deixou claro, a palavra do Senhor é clara em dizer: não é por obras, para que ninguém se vanglorie, é pela graça. Mas a graça de Deus, ela custou um altíssimo preço. A graça de Deus nós recebemos de graça, mas Jesus Cristo pagou. A graça de Deus hoje recebemos gratuitamente, mas ela não foi de graça. Nós não pagamos para entrar dentro desse ambiente, desse galpão. Nós não pagamos, mas ele é pago um aluguel. É como se fosse isso, para ficar mais fácil de compreender. A graça de Deus ela é gratuita para mim, mas Jesus Cristo teve que pagar um altíssimo preço. E esse preço de sangue inocente, porque Jesus Cristo ele não precisaria.
Jesus Cristo, como sendo Filho de Deus, sendo Deus através da Trindade, Ele não precisaria fazer o que Ele fez. Deus, Ele teve que se humilhar, vindo como homem nessa terra, e pagar o meu e o seu pecado, sofrer uma morte de cruz, uma morte terrível, sofreu calado, morreu calado, por amor da minha e da sua vida. Ah, Messias, mas isso aí foi há 2000 anos atrás, eu não era nem nascido, nem meus netos, meus tataranetos, meus tataravós, ninguém era nascido. Como é que Ele morreu por mim? Porque hoje Deus sabia que você estaria aqui. Hoje Deus sabia que nós estaríamos aqui. Então, para que pudéssemos ter essa oportunidade, Ele pagou lá atrás. Para que pudéssemos ter essa oportunidade, Ele já pagou. Ele pagou todo o passado, o presente e pagou o futuro. E Ele pagou e Ele não nos obriga a aceitá-lo. Que Deus maravilhoso é esse? Ele pagou e não nos obrigou. Ele só nos deu a oportunidade de sermos livres, porque lá atrás estávamos presos, não tínhamos condições nenhuma de nos libertar. Lá atrás não tínhamos condições de sair, a única opção era a morte. Jesus Cristo veio e tirou as algemas dos nossos pés e falou: oi, está aí, você está livre. Agora você pode escolher ou morrer espontaneamente, ou ser livre a partir de agora, em Cristo Jesus. E esse amor, é por esse amor que estamos aqui. É por esse Deus que ministramos, é por esse Deus que vivemos, é por esse Deus que entregamos a nossa vida a Ele, é por esse Deus que entregamos a nossa juventude. Deus escreveu a nossa vida desde o princípio, e o nosso livre-arbítrio é dizer para Deus: eu confio nesse teu plano, ou eu vou fazer o meu. É ser tolo, eu não sei o dia de amanhã. Então nós temos que confiar a nossa vida toda a Cristo, porque Ele escreveu a nossa vida desde o princípio até o fim. Deus tem todos os planos traçados para nossa casa, para nossa família. Deus sabia com quem eu iria casar, Deus sabia com quem seria meu filho, minha filha, com quem eu iria me relacionar, Ele já sabia. Então livre-arbítrio, em outras palavras, eu poder dizer: Senhor, eu quero esse teu plano em minha vida. Senhor, eu quero essa realidade em minha casa. Eu quero isso para mim. E essa noite nós temos essa oportunidade. Essa noite nós temos essa oportunidade de reconhecer esse Deus maravilhoso. Nós temos essa oportunidade de tomar um passo de fé que vai mudar a nossa vida para sempre. Não, Messias, eu já sou cristão, eu sei. Todos os dias nós temos que tomar decisões para Cristo. Todos os dias nós temos que voltar o nosso coração para Deus, cada vez mais. Todos os dias nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos erros, as nossas falhas, o nosso pensar, o que agiu, o que os meus olhos viram, o que minha boca falou, o que os meus ouvidos ouviram. Todos os dias nós temos que pedir perdão ao Senhor, para que Ele continue trabalhando em nossa vida. Essa noite eu quero fazer uma oração por você, eu quero fazer uma oração, e essa oração, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Essa oração é para você que sente esse queimar no seu coração, você que sente esse arder dentro de si, esse queimar no seu coração, na qual você pode estar dizendo: poxa, eu nem deveria estar aqui, não faz nem sentido estar aqui, eu tinha outros planos, eu tinha outros projetos, eu tinha uma outra ideia, eu não sei por que eu vim parar aqui. Eu quero orar por você, eu quero fazer essa oração para você que queima o seu coração por arrependimento,
Você que queima o seu coração por entrega. Você que queima o seu coração por desejar mais de Deus. Você que tem um coração que está queimando e você não compreende, não entende ainda. Mas você que ouviu a ministração da palavra de Deus e você que deseja no fundo sentir o que é ser cristão, ser preenchido por Deus, sentir o alívio do Espírito Santo. Eu quero orar, eu vou orar e no final eu vou fazer uma simples pergunta para vocês. Eu gostaria que todos repetissem essa oração comigo. Coloque a sua mão no coração, feche os seus olhos e repita após mim: Deus, obrigado pelo dia de hoje. Eu não compreendo tantas coisas, eu não compreendo a tua vontade, mas a exposição da tua palavra, eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero me arrepender, Senhor. Eu quero te pedir perdão. Me dá uma chance. Perdoa os meus pecados. Preenche meu coração. O teu Espírito Santo coloca em minha vida o teu amor, o teu perdão. Jesus, me perdoa nesta noite, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no teu livro da vida e me dá vida, Senhor, para a honra e a glória do santo nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Eu quero fazer uma simples pergunta. Uma simples pergunta. Se você que fez essa